Fala, torcedor do São Paulo, tudo bem com você? Vamos aqui acompanhar as últimas notícias do São Paulo, né? Ver o que a mídia esportiva tá falando aí do nosso amado tricolor. Pra você que é novo aqui no canal, já seja bem-vindo aí, já se inscreve e deixa seu like, mas sem mais enrolações, bora acompanhar o vídeo. Do CT do São Paulo e vai atualizar a gente sobre o caso Bobadilha. Um abraço, Pedrão. Conta pra gente o que tá rolando dessa situação. Fala, Fred, tudo bem? Olha só, ontem o Bobadilha postou um vídeo nas redes sociais dando a sua versão sobre o caso. Ontem pela manhã a Polícia Civil esteve aqui no CT da Barra Funda, não encontrou o Bobadilha que estava de folga, mas deixou uma intimação para o jogador prestar um depoimento amanhã numa delegacia aqui da capital. Informações que a gente apurou hoje cedo, Bobadilha treinou normalmente, não deve ser problema para a partida de sábado contra o Bahia pelo Campeonato Brasileiro, mas a grande preocupação do São Paulo, que tem se reunido com o staff do jogador e o seu departamento jurídico também, é a respeito de uma punição, uma suspensão, um gancho que ele possa receber em jogos da Libertadores da América, partidas das oitavas de final só no segundo semestre, mas que são as partidas do ano para o São Paulo. Então, as reuniões nesse momento, no aspecto de bola, são para entender quais punições que o Bobadilha pode receber pela Conmebol. A entidade ainda não se pronunciou oficialmente sobre o caso. Fred. Fechado, Pedrinho. Vamos seguir acompanhando esse caso por aqui agora. Cobrança de ter que jogar bem. O negócio, escuta, isso é uma disputa para ver quem é que faz mais pontos e ganha o campeonato. Não é uma disputa, não é quem joga o futebol mais bonito. Não é essa a disputa. A disputa é outra. Para ver quem acumula pontos e bate campeão. Agora, é claro que o ideal é você conseguir aliar competitividade com qualidade de jogo. Ponto. Esse é o mundo perfeito. É o cenário ideal, que todo torcedor quer. Agora, entre jogar bonito e perder, jogar feio e ganhar, você pergunta para qualquer torcedor, o cara vai querer, eu quero ganhar, eu quero jogar mal e ganhar. Agora, tem um problema. O São Paulo em casa, nessa Libertadores, nessa primeira fase, fez uma campanha muito medíocre. Olha, até abaixo de mediana. Ele empatou com a Aliança, empatou com Libertar e ganhou ontem no bico do corvo do Tadieres. Ok, tem um monte de desfalques, ok, mas os adversários não são nada disso. Agora começa pra valer, velho. O São Paulo sempre fez o Morumbi um dos seus trunfos pra ganhar a Libertadores. Tanto é que na época do Tele, que eu acabei de falar aqui agora, o São Paulo não ganhava de ninguém fora de casa. Em 92 tomou 3 do Criciúma na primeira rodada. Exatamente, não ganhava de ninguém. Jogava fora e recuperava no Morumbi. Perdia fora e recuperava no Morumbi. Quando não ganhava nos pênaltis. Então, as Libertadores que o São Paulo conquistou com o Tele Santana não foram de encher os olhos. Não foram. O São Paulo ganhou uma Libertadores da Universidade Católica. Na final. Quem é a Universidade Católica na fila do pão? São Paulo... Ó, eu já falei isso aqui e eu vou dizer, você vai ficar bravo comigo. Diga. Olha as Libertadores que o São Paulo ganhou. Newells. Quem é o Newells? Universidade Católica e o Atlético Paranaense. Foram as 3 Libertadores que o São Paulo ganhou. Chegaram na final, né? Chegaram na final. Ok, isso. beleza. Mas são times que, quando chegam na final, não têm a mesma camisa, o mesmo peso de um Boca, de um River, de um Palmeiras, de um Flamengo, de um Santos. Não tem. Um Santos e São Paulo na final. Aquela final do São Paulo contra o Atlético Paranaense era pra ter sido contra o Santos. Sim. Era pra ter sido contra o O Santos. Atlético eliminou o Santos. O Atlético eliminou o Santos. Por que eliminou o Santos? Você se lembra disso? Não me lembro Não disso. lembra, né? Não. O Brasil foi fazer um amistoso na Europa, jogou contra a Alemanha e não sei contra quem. Não lembro, acho que era o Parreiro. Quem que era o técnico? Parreiro. Parreira, né? Foi em 2006. Convocou foi. todo mundo no Santos, São Paulo. O Santos jogou desfalcado o jogo da volta. Ele ganhava do Atlético em Curitiba por 2-1, tomou uma virada pra 3-2. E o Aloysio, que eu me nego a chamar de Chulapa, porque Chulapa é o Serginho, ele jogava no Atlético naquela época. E o Santos recebe o Atlético com esse conforto e jogou completamente desfalcado. Neymar, Elano, acho que Léo, lateral esquerdo, jogou acho que só o David. O Santos foi limado numa semifinal de Libertadores por uma convocação na seleção brasileira. O São Paulo perdeu o Cicinho também para essa convocação, enfrentou o River no Monumental, ganhou lá, ganhou cá. Essa foi o Amoroso jogou. Amoroso, Isso, eu me lembro. Esse embate foi muito significativo. Foi muito. Todas as campanhas de títulos tiveram embates Isso. grandes. Teve Flamengo em 93, Nacional em 92. O Palmeiras, por exemplo, ganha em 95. 99. O Palmeiras ganha em 99 do Atlético do América de Cali, né? Que ele ganha. Deportivo Cali, alguma coisa assim. Deportivo Cali. Quem que é o Deportivo Cali na fila do pão? Ninguém, mas ele também elimina o River Plate na semifinal. Sim. Ele elimina. Faz um 3-0 no Palestra Itália. Eu tava lá comentando esse jogo pela Rádio Bandeirantes. Sim. Mara, acho que você tava também na reportagem. O Palmeiras matou, o Alex matou a pau. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, voltando ao início, o torcedor tá cobrando. Eu não sei se o torcedor cobra tanto. Eu acho que quem cobra mais é a mídia.
Acho que tem um pouco dos dois. Mas a mídia, cara, tem um lado da mídia que assim, não quer. Mas o que eu acho. Não quer gostar do Zubeldia. Decidiu que eu acho que o São Paulo precisa jogar bola quando começar esse mata-mata. Porque com essa bolinha que o São Paulo tá jogando, ele vai cair a qualquer momento. Porque se ele tá tendo dificuldade para ganhar de Talheres, Aliança Lima e Libertad em casa, imagina a hora que ele pegar um Racing, a hora que ele pegar um River Plate, ele pegar um Palmeiras, ele pegar um Flamengo. Entendeu? Esse é o alerta que você tem que fazer para o São Paulo nesse momento. Mas acho que esse alerta, senhor Mani, que é correto, é para todo mundo, né? O Palmeiras, por exemplo. O Palmeiras passou por um grupo que é fraco e o que ele fez? Passou o carro. Uhum. Mas assim, o São Paulo não passou. É isso que eu tô falando. Não, o São Paulo não passou, mas ele fez uma campanha. O São Paulo sofreu em qual momento nessa Libertadores? Nenhum. Nenhum, entendeu? Nenhum momento. Tô falando de sofrimento. Não sofreu, cara. O Flamengo, por exemplo. Pois é. O Flamengo com esse baita projeto. Tá sofrendo ainda. E não tá classificado ainda. Vai pegar o Tátira, acho que vai dar uma cacetada hoje, né, Lucas? Acho que vai. Agora você imagine se o Flamengo é eliminado aí da Libertadores da América, né? Agora, o senhor Mani tem razão. Zera tudo agora. A partir de agora é outra Libertadores, é outro formato. Qual é a vantagem que o São Paulo tem? Qual é a vantagem que o Palmeiras tem? Só jogar em casa? Que também não sei se é uma grande vantagem fazer o segundo jogo em casa. O São Paulo não é uma Se você vantagem. tomar pau no primeiro jogo, você pode jogar em casa com 800 mil pessoas, você não vira o jogo, dependendo do rival, né? Então, acho que esse também é um detalhe. E só para falar do Luciano, acho o Luciano um baita de um jogador. Você pega os números do Luciano nos últimos anos, quem se aproxima um pouquinho aí é o Caleri só, mas tem assistência, tem um monte de coisa. Pena que o Luciano não tem a compreensão da importância de jogador que ele é para o São Paulo. Também lamento. Ele não tem essa sacada. Ele não tem essa sacada. Eu queria trazer um dado. O Luciano tem 93 gols pelo São Paulo em 5 anos. O Dudu tem 88 gols pelo Palmeiras em 10 anos de clube. Isso dá uma dimensão do tamanho do Luciano pelo São Paulo. Jogador absolutamente subestimado e injustiçado. Queria saber de você, Quesada, e você também, Gui. Fora assistência, né, Luca? Fora assistência. Fala, Isa. Ô, Luca, mas assim, esse número é bem importante porque eu acho que mostra o que o Luciano já fez pelo São Paulo. Mas aí, comparando com o Dudu, eu acho que o Dudu tem uma questão muito importante no Palmeiras, que é ter tido muita presença em títulos importantes. Em momentos em que o Palmeiras precisava tirar um coelho da cartola, o Dudu era esse cara diferente que conseguia tirar esse coelho da cartola e até ganhar títulos para o Palmeiras, né? Em 2015, por exemplo, ele foi muito importante na conquista da Copa do Brasil. Agora, vocês estavam falando dessa questão de decidir em casa, decidir fora. De fato, agora zera tudo, é uma outra competição. A gente tem 2 meses até as oitavas de final. E um exemplo bom disso que o Quesada falou, né, sobre às vezes não adiantar nada decidir dentro de casa, foi o River no ano passado, que tomou 3-0 do Atlético Mineiro no jogo de ida, na semifinal, e não conseguiu reverter essa situação no Monumental, mesmo com 90 mil pessoas, toda aquela pirotecnia, aquele ambiente e tudo mais. Bora falar agora sobre Thiago Mendes. O volante vai ou não jogar no São Paulo? Agora dá para tratar essa história como definitiva. Antes de gravar esse vídeo, consultei uma fonte super importante do São Paulo e questionei: existe alguma negociação? Vocês pensam em trazer o Thiago Mendes? Vale a lembrança de que depois de 1 ano negociando com o São Paulo, o Thiago enfim está livre do seu contrato no Al Rayyan. O vínculo se encerrava em 30 de junho, ele já foi liberado pelo clube e curte férias ao lado da família em Nova York. Pois bem, a resposta desse dirigente do São Paulo com quem conversei foi, abre aspas, pode afirmar que o Thiago Mendes não virá. O jogador está descartado diante da alta pedida. Nicola, mas ele está livre do mercado, verdade. Não haveria necessidade de compensação financeira para qualquer clube. Mas hoje ele e o Paulo Pitombeira, que é seu representante, pedem cerca de R$1 milhão por mês para um acordo. E diante desse cenário, São Paulo decidiu descartar a contratação do atleta, que já tem 33 anos de idade e disputou na última temporada apenas 11 partidas, embora tenha saído do Al Rayyan como titular. Ele havia sofrido uma lesão muscular grave no fim do ano passado e início desse ano. Fora do Brasil desde 2017, Thiago Mendes também tem sido especulado no Atlético Mineiro. Antes de gravar o vídeo, consultei um dirigente importante do departamento de futebol do Galo e essa pessoa afirmou que essa negociação hoje
é uma grande cavada do empresário. Um caso lamentável que ocorreu, né, essa semana no futebol. O meia paraguaio Bobadilla, do São Paulo, vai ter de prestar depoimento nesta sexta-feira sobre a acusação de xenofobia feita pelo lateral Navarro, do Tajeres. O repórter Eduardo Afonso tem as informações. Olá, amigos do Sport Center. Nesta quarta-feira teve repercussão a acusação do lateral esquerdo do Tajeres, Navarro, ao paraguaio Bobadilla, jogador do São Paulo, ocorrida no jogo entre São Paulo e Tajeres pela Copa Libertadores da América. Bobadilla foi acusado de um ato de xenofobia ao dizer ao atleta venezuelano, chamá-lo de venezuelano morto de fome. Nesta quarta-feira, aqui no CT da Barra Funda pela manhã, rolou uma reunião entre a direção de futebol do São Paulo e o atleta Bobadilla, que inclusive estava de folga. Bobadilla foi orientado. Ele terá um advogado criminalista, especialista nesse tipo de caso, à sua disposição. E também apoio jurídico do São Paulo. Após essa reunião, o jogador soltou na sua rede social um depoimento. Olá a todos, acá para falar um pouco de lo que passou anoche. Bueno, primero fue un partido muy caliente, un clima tenso durante todo el partido. Después del segundo gol nuestro tuve un par de cruces de palabras con el jugador de Tajeres, donde fui ofendido primeramente, también tratado con un poco de desprecio. Nunca tuve la intención de discriminar a nadie y bueno, en la calentura reaccioné mal y bueno, pido disculpas públicamente. Si tengo la oportunidad de hablar con él en persona, le pediré disculpas también, pero bueno, solo quería aclarar eso y le mando un gran abrazo a todos. Logo depois desta declaração em rede social, o São Paulo também soltou uma nota, dizendo que está dando todo o apoio jurídico ao jogador e que ele será orientado através do compliance do clube. No período da tarde, na DRAD, a delegacia que está cuidando deste caso, o doutor Rodrigo Correia, que é o delegado responsável pela apuração e pelo inquérito, recebeu a reportagem da ESPN. A equipe de investigação já esteve no São Paulo, intimando para comparecer na próxima sexta-feira, no período da tarde, aqui no departamento, né, onde nós pretendemos ouvi-lo sobre os fatos. A gente não pode fazer essa afirmação, né, que ele fugiu, enfim, mas assim, se ele fosse encontrado na hora, a depender do que ele falasse em sua defesa, se ele não tiver como afastar a versão das testemunhas e as declarações da vítima, ele poderia ser preso em flagrante. Rapidamente, Arnaldo, o Bobadilla vai viajar, o Bobadilla que está envolvido nessa questão da xenofobia, com o jogador Navarro do Tajeres, que aconteceu na terça-feira, mas ele vai viajar mesmo assim, mesmo com o depoimento marcado na polícia. Ele é esperado na delegacia para depor na tarde de amanhã, depois da acusação de xenofobia contra o venezuelano Miguel Navarro, do Tajeres, em jogo da Libertadores. Só que o São Paulo conta com ele viajando para Salvador. O tricolor enfrenta o Bahia e o elenco já está super esfacelado. E ele deve viajar. Ontem ele se manifestou, né, em vídeo, e o São Paulo também emitiu uma nota falando que ele vai participar de um compliance, vamos dizer assim, que é tipo uma reeducação, vamos dizer assim, sobre o tema. Bom, são 3 frentes agora, né, envolvendo o Bobadilla. O compliance do São Paulo, a questão na esfera judicial / polícia, ele vai ter que prestar o depoimento, o jogador venezuelano prestou queixa e tudo mais, e a provável sanção por parte da Conmebol, em termos de regulamento de punição esportiva, suspensão e tal, em torneios da Conmebol. Então são 3 que podem, inclusive, influenciar a presença do Bobadilla nas eliminatórias, né? Ele é um dos titulares da seleção paraguaia e tudo mais. O que aconteceu também de terça para quarta foi uma certa contextualização do confronto entre os dois atletas, né? Porque o que parecia ser uma coisa pontual e do jogo era uma coisa já que vinha antiga, que a gente fala no futebol, engarrafada, né? O último encontro entre Venezuela e Paraguai pelas eliminatórias sul-americanas teve confronto entre os atletas de Paraguai e Venezuela, com o Navarro sendo protagonista por parte da Venezuela.
E também o Navarro envolvido em outras questões polêmicas, confrontos com policiais e tudo mais. Então, assim, era um confronto entre os dois já antigo, digamos assim, né? E ontem o Casagrande foi muito feliz ao colocar que esse tipo de hostilidade entre jogadores e às vezes entre jogadores de outras nações, ele existe muitas vezes. Agora, existe também o limite da ofensa, do xingamento entre dois atletas, né? E acho que o Bobadilha certamente passou do limite, não tenho certeza. Ele até no pronunciamento quase que admite isso, né? E aí ele vai sofrer as sanções. Como também é aquilo, né, Tironi? Ele é um jogador, até agora, com uma carreira no futebol, com nenhum episódio dessa história, eu também acho que o cara não pode ser condenado à forca. Agora, ele vai passar por todas as questões esportivas, judiciais, etc., devidas depois do ato discriminatório que ele cometeu, ou teria cometido, praticamente, confesso nesse vídeo aí, no jogo entre São Paulo e Tajeres. E também fico curioso para a questão da convivência do Bobadilha com o Ferrarese, que é o venezuelano do elenco do São Paulo. São muito amigos, né, por sinal, ou até agora, pelo menos. E o Ferrarese foi convocado para a seleção venezuelana, assim como o Navarro, né, para essa próxima eliminatória. Não vão jogar mais nas eliminatórias Paraguai e Venezuela. Aliás, são dois países com relações rompidas, né, institucionalmente, desde o início do ano, políticas, estou dizendo. E o Bobadilha está convocado para jogar pela seleção paraguaia no jogo, curiosamente, que vai acontecer em São Paulo, na estreia do Ancelotti em território nacional contra o Brasil na Neoquímica Arena. Então é isso daí, galera. Para você que é São Paulino de coração que chegou até aqui, se inscreve no canal e deixa seu like para estar fortalecendo nosso canal de São Paulo aqui. Galera, São Paulo, né, é um time que nas últimas rodadas vem tendo muitos altos e baixos, né? E a gente, como torcedor do São Paulo, fica meio assim se perguntando o que será desse São Paulo no decorrer do ano, após a parada para o Mundial. Eu confesso para você que eu, como São Paulino, fico com muitas dúvidas mesmo, do que será o meu São Paulo Futebol Clube depois que voltar do Mundial. Porque o Zubeldia teve um tempo para trabalhar aí no início da temporada e não conseguiu dar um padrão de jogo para o time. Eu, como São Paulino, vejo isso. O time na Libertadores é um, no Campeonato Brasileiro é outro. A gente viu uma derrota contra o Mirassol por 2-0, de um time totalmente apático, e viu na Libertadores um time que ganhou do Tajeres de Córdoba, que veio com sua proposta de jogo para dificultar o jogo para o São Paulo e acabou conseguindo, só que no final do jogo o São Paulo acabou ganhando porque eles precisaram sair para tentar ganhar do São Paulo, e aí acabaram tomando contra-ataque e tomando gol. Eu tenho minhas dúvidas se o Tajeres de Córdoba fica atrás da linha da bola ali, se a gente conseguiria fazer um gol pela falta de criatividade do nosso meio-campo ali. E isso daí é o que, para mim, tá mais influenciando no time do São Paulo. Zubeldia vem recebendo algumas críticas de alguns torcedores, vem. Por quê? Porque nesse jogo contra o Tajeres ele decidiu colocar uma dobra de laterais em vez de colocar um atacante, que seria o Henrique Carmo, que inclusive entrou no segundo tempo, entrou muito bem o garoto, com personalidade, quase que fez um gol ali e ajudou a gente a levar essa vitória contra o time do Tajeres. Nesse jogo também, né, aconteceu uma coisa que foi um pouco triste, que foi a forma com que o Bobadilha se dirigiu ao jogador do Tajeres, que é venezuelano, falando de uma forma bem pejorativa, acabou machucando o atleta ali do Tajeres ali, que quase que abandonou o jogo. Quem viu, né? Quase que abandonou o jogo por conta disso. Eu até pensei que fosse outros casos mais grave, não que não seja grave, mas pensei que fosse outro tipo de caso. E aí, o que aconteceu? O jogo deu início à partida ali, novamente o São Paulo venceu o jogo por 2-1. Logo depois o Bobadilha, né, no dia seguinte, veio às redes sociais pedindo desculpa e etc. E eu confesso para você que, para mim, foi coisa de jogo.
Só que a forma como o Bobadilla se dirigiu diretamente à nação dele, acabou um pouco magoando o atleta, e a gente sabe que as coisas na Venezuela não são boas, né. Então a gente que tem sim que, olhar muito a forma com que a gente vai se dirigir, não só a um jogador, mas sim a uma nação, a uma nação. Se o Bobadilla se dirige a ele, beleza, mas o Bobadilla se dirigiu a ele e à nação dele, então, foi uma coisa que machucou. Acredito que se fosse com um brasileiro também iria machucar, e eu acho até que os brasileiros que jogam a Conmebol Libertadores, sofrem muito mais do que eles. Sofrem muito mais do que eles, porque a gente sabe, jogo contra argentino, contra paraguaio não é fácil. Os caras xingam, os caras falam muito mesmo. Então os brasileiros já devem ter ouvido coisa pior e deve ter revidado. Só que no caso do venezuelano lá, ele não conseguiu revidar, chegou aí às lágrimas, né? Eu até acho também muito por conta da condição do time, né? Que estava acabando de ser eliminado, não ia disputar mais nenhum campeonato, iam ficar praticamente parados, porque o campeonato argentino também lá deu uma pausa, né? E aí o que que acontece? Ele acabou indo nas lágrimas, mas o Bobadilla já veio a público, já se desculpou. Inclusive um atleta, da seleção paraguaia, que eu não me recordo o nome agora, veio nas redes sociais aí falando também que já foi muito criticado pelo atleta que o Bobadilla criticou. E deu até apoio ao Bobadilla. Deu até apoio ao Bobadilla. Então, no mundo da bola, essas coisas dentro de campo acontecem, né. Galera, então é isso daí. Chegamos ao final de mais um vídeo aqui. Até a próxima aí. Valeu!